Olá, eu sou Nairo Sumita, sou patologista clínico, milito na área acadêmica como professor da disciplina de Patologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, dirijo o serviço de Bioquímica Clínica da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, atuo também como assessor médico do Fleury Medicina e Saúde e atualmente sou também o diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. A dosagem de cadeias leves livres de imunoglobulinas, que também conhecemos com o nome de Free Light, ele se tornou um exame extremamente importante, particularmente porque tornou-se mais um parâmetro no diagnóstico de uma doença específica chamado mieloma múltiplo. Além disso, a dosagem deste parâmetro permite um acompanhamento dos pacientes que foram tratados, ou estão em tratamento, seja em tratamento medicamentoso, ou seja, após um transplante, de tal forma que este exame, chamado dosagem de cadeias leves livres de imunoglobulina, apresenta uma sensibilidade muito grande no sentido de detectar precocemente eventual retorno da doença, reativação da doença. Daí a importância de se dosar nestes pacientes, seja durante a fase diagnóstica, seja durante o acompanhamento, para que o tratamento possa ser mais eficiente e, logicamente, dando mais segurança ao médico e ao paciente na condução terapêutica desta doença em particular. Estamos falando especificamente do mieloma múltiplo. Neste contexto, logicamente, o laboratório é uma ferramenta, o exame laboratorial é uma ferramenta muito importante ao médico. Inclusive, hoje nós sabemos que, segundo a literatura, 70% da decisão médica, seja ele na conduta terapêutica, na indicação de um tratamento, é baseado num resultado de exame laboratorial. Daí a importância do laboratório clínico em dar apoio ao médico nos exames complementares para que ele possa conduzir adequadamente um caso clínico, um diagnóstico, acompanhamento, particularmente do mieloma múltiplo. E nesse contexto, os laboratórios se adaptam muito rapidamente a essas novas demandas, a essas necessidades, particularmente porque o laboratório hoje possui equipamentos extremamente modernos, equipamentos de altíssima sensibilidade, reprodutibilidade, que está incorporado dentro de um contexto de gestão da qualidade que permite a incorporação rápida desses novos conhecimentos que é transmitido ao médico. Daí a importância do laboratório, que hoje tenta, na medida do possível, assimilar e introduzir esses novos conhecimentos para atender esta demanda que surge através, logicamente, decorrente das pesquisas científicas que demonstram claramente a importância, em particular, desse exame chamado cadeias leves livres de imunoglobulinas no diagnóstico e acompanhamento das paraproteinemias, ou seja, daquelas doenças que cursam com a produção de imunoglobulinas monoclonais. Um segundo ponto muito importante, que é sempre bom lembrar, é que o exame de eletroforese de proteínas, a imunofixação e as dosagens das imunoglobulinas específicas, IgG, IgA e IgM, nem sempre é o suficiente para o diagnóstico e acompanhamento dessas doenças. Daí a importância dos laboratórios, a preocupação dos laboratórios em implantar esta nova dosagem, não tão nova, mas já consolidado no meio científico, no meio laboratorial, denominado dosagens de cadeias leves de imunoglobulinas, kappa e lambda, no soro. Em termos de impacto
da incorporação desse exame na rotina laboratorial é que este exame trouxe ao médico e ofereceu ao paciente maior segurança, particularmente no diagnóstico e principalmente no acompanhamento dos pacientes em tratamento. Isto porque este exame é capaz de detectar uma possibilidade de reativação da doença numa fase em que muitas vezes nem o exame de eletroforese de proteínas séricas, nem o exame de fixação, nem as dosagens de imunoglobulinas poderiam estar detectando. Daí a importância de se acompanhar o paciente através da dosagem das cadeias leves de imunoglobulinas no soro e particularmente pela relação que nós chamamos kappa e lambda livres. Então, este exame consiste, a dosagem de cadeias leves de imunoglobulinas consiste na dosagem do kappa livre circulante e do lambda livre circulante. E a relação kappa e lambda é que vai permitir ao médico caracterizar um diagnóstico e verificar se existe a possibilidade da reativação da doença, em particular o mieloma múltiplo. Em termos de novos desafios para o laboratório, logicamente, são exames que vieram agregar novos conhecimentos, vieram a auxiliar o médico neste tipo de diagnóstico, que é um diagnóstico relativamente difícil, é um diagnóstico, vamos dizer, entre aspas, mais simples, quando você tem caracterizado o componente monoclonal de alta concentração pela eletroforese de proteínas, mas os grandes desafios, tanto do ponto de vista médico como laboratório, é conseguir o diagnóstico, conseguir diagnosticar ou conseguir oferecer uma ferramenta que permita ao médico o diagnóstico de algumas outras condições clínicas, que não o mieloma, mas que também cursam com o aumento ou cursam com a produção ou, entre aspas, a não produção desse componente monoclonal. Estamos falando basicamente de uma doença chamada amiloidose, né? Este é realmente um grande desafio ao médico assistente como ao laboratório, né? E a dosagem de cadeias leves e livres de imunoglobulina pode auxiliar a condução diagnóstica, particularmente naqueles pacientes onde existe a hipótese diagnóstica dessa doença. Uma segunda entidade denominada mieloma não secretor, como o próprio nome diz, não há a presença numa quantidade significativa ou muitas vezes não se detecta uma quantidade que possa caracterizar a doença denominada mieloma, em que a dosagem das cadeias leves livres de imunoglobulinas pode auxiliar em muito a condução desse diagnóstico chamado mieloma não secretor. E finalmente, uma outra doença que nós chamamos de gamopatia de significado clínico indeterminado, e desculpe, vai uma correção, não é necessariamente uma doença, isso pode ser simplesmente um achado, mas que sabidamente uma parcela dos pacientes portadores desta gamopatia, que clinicamente não tem significado devido à sua baixa concentração, isto pode se tornar uma doença, por exemplo, um mieloma múltiplo, e o acompanhamento desta condição clínica é de fato realizado, o melhor exame para se acompanhar e para se detectar precocemente a ativação do mieloma múltiplo nesta condição é de fato a dosagem das cadeias leves livres de imunoglobulinas. A grande vantagem do FLI-Light ou a dosagem de cadeias leves livres de imunoglobulina em relação aos métodos clássicos, né? O que eu chamo de métodos clássicos? A eletroforese de proteínas, a imunofixação das proteínas séricas, né? A dosagem de IgA, IgG e IgM, é a sua elevada sensibilidade. O que significa isso? É passível de se detectar uma alteração na relação kappa e lambda livres, que
muitas vezes não é ainda detectado pela eletroforese e imunofixação, de tal forma que seja particularmente naqueles casos de acompanhamento após o tratamento, permite ao médico já diagnosticar, já detectar com uma certa precocidade, né, que a doença está reativando. Daí a importância hoje, né, de se usar a dosagem de cadeias leves livres de imunoglobulinas como um parâmetro, né, essencial para o acompanhamento dessas doenças que cursam com a produção de imunoglobulina monoclonal, né, que nós chamamos também de paraproteinemias. Muito importante do ponto de vista laboratorial, sempre lembrarmos que a dosagem das cadeias leves de imunoglobulinas, elas podem ser realizadas, hoje são disponíveis duas metodologias, né, que é a imunoturbidimetria e a nefelometria, sendo que ambas as metodologias apresentam excelente sensibilidade, excelente reprotutibilidade e exatidão, e muitas vezes os reagentes, né, o conjunto diagnóstico, que nós chamamos de kit diagnóstico, ele é facilmente adaptável aos equipamentos analisadores já existentes nos laboratórios clínicos, né? Seja ele nos analisadores bioquímicos, onde nós podemos introduzir o método da imunoturbidimetria, seja nos equipamentos de nefelômetros, onde também é passível de você adaptar esses reagentes existentes no mercado para a dosagem das cadeias leves livres de imunoglobulinas. Gostaria de agradecer a oportunidade e a sua atenção de ter acompanhado a minha apresentação. Muito obrigado.